A paz do Senhor, meus queridos irmãos em Cristo, muito obrigado por vocês estarem aí nesta lição nova. Hoje é a lição 9, a suficiência de Cristo em meio às dificuldades. Deus vos abençoe por vocês já estarem aqui e eu quero convidar já a vocês compartilhar esse vídeo para ajudar mais pessoas a alcançar mais irmãos, sejam professores da escola bíblica, sejam novos convertidos, compartilhe essa aula para que as pessoas conheçam mais um pouco da palavra de Deus. Amém? Eu sou o professor Ronald, para quem está assistindo a primeira vez. Sou o professor Ronald, sou professor do Instituto Teológico Metanoem. Então vamos hoje para a nossa lição. A nossa lição de hoje tem como base textual Filipenses 4:13, onde diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nossa verdade aplicada diz: em Cristo somos fortalecidos e capacitados a vencer as adversidades do tempo presente. Nós temos 3 objetivos. Primeiro, ensinar a realidade dos momentos difíceis. Segundo, destacar a percepção de Paulo ante as adversidades e mostrar que Cristo é suficiente em nossas vidas. Amém? Vamos lá? Nosso texto de referência tem Filipenses 4, 10 ao 13. Por favor, você lê em casa, ok? E eu já vou aqui adiantando na nossa introdução. É diante das adversidades que o verdadeiro cristão tem um entendimento mais amplo sobre o que é essencial e indispensável para a sua vida, bem como uma excelente oportunidade de testemunho para edificar os outros. É interessante quando as adversidades nos fazem enxergar valores que muitas vezes nós deixamos de lado quando estamos distraídos com muitas outras coisas. Então, por exemplo, um exemplo assim, bem real que estamos vivenciando nesse período é a morte de muitas pessoas queridas pela Covid-19. Então, de repente, começamos a perceber que seres humanos têm um valor extra, que pessoas amadas devem ser estimadas, que é melhor dar uma flor enquanto está viva do que uma coroa de flores na sepultura. Então, os valores começam a ressaltar os verdadeiros valores. Então, todos os momentos de adversidades e aflições nos ajudam a enxergar algumas circunstâncias de uma forma diferente. A realidade dos momentos, resultados da realidade, há dias de calamidade e aflições, e momentos difíceis, são leves e momentâneos. Bom, aqui na parte 1, quando diz da realidade dos momentos difíceis, diz: enquanto estivermos neste mundo caído, as adversidades farão parte da vida do crente. Eles servem para que o plano de Deus seja manifesto. Então, meus amados irmãos em Cristo, tá? É interessante aqui quando nós colocamos aqui que enquanto estamos aqui, tá? Nessa terra, né? As adversidades fazem parte de todo mundo, tá? Não somente do crente, seja crente ou não crente, tá? As adversidades vêm. Agora, a diferença de uma pessoa que tem compromisso com Deus e crente em Jesus Cristo, tá? É que essas adversidades, tá? Fazem parte, né, de um processo, tá? De um plano para que Deus venha se manifestar de uma forma mais clara na nossa vida. Sempre sabemos nós, porque todas as coisas contribuem
para o bem daqueles que amam a Deus. Então, a vida, né, tem um desafiador, né? A gente vai tomando algumas decisões na vida, né, que às vezes não é assim, meu Deus, o que eu vou fazer? É desafiador, né? E você enfrenta essas situações e você toma as suas decisões. A vida cristã tem a vantagem de ter a direção de Deus diante dessas decisões. Resultado da realidade. As consequências do pecado na criação trouxeram um mal sem precedentes. Tanto justos quanto injustos sofrem pelas consequências do pecado. Então, Adão e Eva pecaram, o ser humano pecou no jardim do Éden, e aí entrou a morte. Tá? A morte, a princípio, é uma separação, né, do homem com Deus, né? Então, essa separação, tá, ele trouxe as consequências. Tá? Então, antes estava ligado à fonte da vida, de repente o homem se torna uma pessoa que vai morrer, né? Sai do pecado e a morte. E também, né, quando vai vir a morte, você vê a fraqueza, tá? A fraqueza do corpo, né? O corpo humano, tá? Agora vai ter doenças, essa enfermidade, o corpo humano se torna muito vulnerável às circunstâncias. E é interessante, tá, que nós percebamos isso, tá? Porque o pecado afetou todo mundo, tá? Não é uma questão assim de não crente, todo mundo está afetado pelo pecado. Todos vão morrer. A diferença é que o cristão, né, o último inimigo que temos é a morte, ou seja, de qualquer maneira nós somos mais do que vencedores, porque vamos também vencer a morte, tá? Então, essa questão do cristão, né? Existe uma realidade para todos, mas nós temos alguma vantagem em relação, tá, ao resultado final. Há dias de calamidades e aflições. Por que o justo sofre? Há algumas perguntas que vêm assim. Por quê? Tá? Interessante que desde os tempos antigos, né, o ser humano se pergunta, tá? Por quê? Não deveria ser só aqueles que não são justos que devessem sofrer? Não, tá? É simples, né? Nós já falamos anteriormente que o salário do pecado é a morte, ou seja, o pecado trouxe aflição para todos. Agora, tem alguns focos, uns pontos de vista, né, que eu coloquei aqui, que é o que diz a Bíblia. Tá? O livro de Jó é um dos livros mais referenciais, que serve de referência para responder, né, a este ponto. Né? Por que o justo sofre? É interessante porque a Bíblia diz que quando Deus, né, questiona o diabo e diz: viste meu servo Jó? O homem que se desvia do mal, o homem que é justo, né? Aí o diabo, ele disse, né, ele faz transparecer, tá, que Jó estaria servindo a Deus por interesse, né, porque Deus lhe dá saúde, uma família bonita, riqueza, prosperidade, né, e propõe, né, que é arruinar a vida da pessoa e predispô-la a viver em rebelião contra Deus. Né? Então, o objetivo de Satanás, ao causar aflição, ao provocar aflição a Jó, né, se vier aflição sobre o justo, esta pessoa vai se predispor a viver em rebelião contra Deus. Vai blasfemar de Deus. Né? Então, ele disse, tira tudo de Jó para ver se não blasfema. Então, o ponto de vista do inimigo é esse, tá? Que aflições vêm ao justo para que ele tenha disposição ou predisposição para blasfemar contra Deus, se tornar rebelde e assim arruinar a vida dessa pessoa. Já no ponto de vista de Deus, Deus permite que o homem conheça a si mesmo e reconheça a graça e o favor de Deus. Então, no ponto de vista de Deus, as aflições são permitidas para que eu, ser humano, conheça a mim mesmo, quem sou eu,
porque às vezes penso que eu sei quem eu sei, mas eu não me conheço. É na aflição que me descubro quem sou eu. E nessa mesma aflição eu reconheço que a graça de Deus, o favor de Deus, ele está sempre presente na minha vida. Agora, do ponto de vista do homem justo, que é Jó, ele disse que experimentar as aflições, tá? Experimentar coisas novas a serem reveladas e ter confiança firme em Deus. Então, as aflições lhe servem, tá? Para experimentar coisas novas a serem reveladas e ter confiança firme em Deus. Então, Jó disse assim, antes eu conhecia Deus de ouvir falar. Agora os meus olhos ouviram, ou seja, eu tenho experiência com ele. Eu falei com Deus, eu disse, Senhor, onde está? Se o Senhor vier, eu vou colocar minha posição diante dele, e Deus vem. Então Deus responde para ele. Então ele tem uma experiência de relacionamento com Deus, tá? Então, por que o justo sofre? Essas são algumas razões que o livro de Jó nos mostra. Eu não coloquei aqui, mas também tem a posição dos amigos. Os amigos acham que quem sofre é o pecador, né? Dizem, certamente Jó pecou e por isso está sofrendo, tá? Ou certamente Deus castiga o pecador, né? É como se fosse um castigo, tá? Mas está aí essas posições, tá? O que eu quero colocar aqui, tá? É porque o justo sofre, né? Porque nós temos realmente muita coisa a aprender, tá? Ser justo não te isenta de sofrimentos, tá? Isso faz parte da vida. Uma vida monótona, tá? Uma vida que não tem seus altos e baixos, né? É para quem está morto, né? Só os mortos que vivem uma vida assim, tá? Então, uma pessoa viva tem esses momentos, sim, tá? De altos e baixos. Deus permite que aconteça isso, tá? E nós sabemos que todas essas coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, 1.3, momentos difíceis são leves e momentâneos. Quando você vê esse título, você diz assim, mas como assim? Eu sei o que estou vivendo, né? Como que momentos difíceis são leves? Eu estou achando pesado. Bom, vamos ler o texto. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, olha só, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Então perceba aqui que Paulo está colocando numa balança. Ele disse aqui, eu tenho aqui a minha tribulação nesse lado do prato da balança. E aqui eu tenho a glória que Deus guardou para mim. Eu tenho aqui a coroa, eu tenho aqui o troféu, né? O resultado que Deus tem para mim, um troféu. Agora, quando eu coloco na balança os dois, tá? A tribulação é leve em relação à glória que está preparado para mim. A glória é muito excelente. Você percebe quando é que aqui a tribulação se torna leve, né? Porque enquanto a tribulação tinha sido colocada aqui, tá? E o prato leve aqui está vazio, eu sufoco aqui na tribulação, eu fico olhando para o meu problema aqui. Então ele está assim. Quando eu enxergo desse lado a glória, tá? O galardão que Deus tem para mim, se eu ficar firme, eu coloco ela, então ele faz isso, tá? Se torna leve, momentâneo a tribulação, porque aqui tem um peso eterno, aqui é passageiro. Por que passageiro? Porque este lado aqui é concreto. E tudo que é concreto passa, tá? Tudo que é visível, concreto, tá? Estou enxergando isso aqui, tá? Passa. O meu corpo uma hora vai morrer, vai se tornar pó. Agora eu tenho aqui um peso eterno de glória. Eu estou vendo agora que desse lado, tá?
é um corpo incorruptível, um corpo transformado, um corpo glorificado. Então, isso é eterno. Isso aqui é momentâneo. Tá? Então, quando comparamos o momento da aflição, aqui que estava pesado, com a eternidade a desfrutar, tá? Isso se torna leve e momentâneo. Amém? Entendeu? Então, o que eu antes de eu entrar no 2, eu quero dizer para você, foca naquilo que é invisível, enxergue o invisível, enxergue o resultado final. Isso vai te dar força, tá? Para que isso aqui se torne leve. Paulo e a igreja em Filipos. O início com variedade e contraste, contexto da carta de Filipenses, é regozijo no Senhor. A comunidade de Filipos foi uma das igrejas levantadas pelo apóstolo Paulo que mais lhe ajudou e se aproximou dele. Tá? Então, essa aqui é a cidade de Filipos, são ruínas hoje, tá? Mas foi uma das cidades centrais, tá? no mundo grego. A partir desta cidade é que Paulo dissemina, espalha, tá? O evangelho, expande o evangelho. Então, Filipos se torna uma cidade estratégica, assim como lá no lado da Palestina, Antioquia, né? Se torna o polo, o centro da evangelização. Na Grécia, Filipos se torna o centro de evangelização. Aí nós temos o início com variedades e contrastes. A vida do ser humano é caracterizada por um momento bom e um momento que é desafiador. Nós que qualificamos as experiências da vida, somos nós que transformamos um momento de dificuldade em aprendizado ou em momento de murmuração, desespero. Então, não é tanto os problemas que nos acontecem aqui, que vêm daqui, mas o como reagimos é que cria o estado dentro de nós, tá? De desespero ou não. Né? De ansiedade ou não, de depressão ou não. Então, o problema vem aqui, como eu reajo, como eu interpreto esta dificuldade, esse momento desafiador, tá? É que faz a diferença. Eu achei bonito uma frase que disse que os grandes navegadores devem sua boa reputação às grandes tormentas, tá? Emerson, essa é uma frase de Emerson que foi falado 250 antes de Cristo. Eu achei interessante. Se não houvesse, né, grandes tormentas, não haveria grandes navegadores. Então pense um pouco. Que tormenta você está passando? Tá? Eu creio que essa tormenta, essa aflição que você está passando, é porque está formatando em você para você ser um grande navegador, uma grande navegadora. Amém? Contexto da carta de Filipenses. Esta carta faz parte do grupo de cartas da prisão. São várias aqueles que que são, né? Paulo é preso e nesse momento de prisão, Paulo aproveita seu tempo e oportunidade para espalhar o evangelho. Interessante, ele está preso, mas não o evangelho. Paulo tem sua opinião sobre sua prisão. Em Filipenses 1:12 diz: "E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do evangelho." Então, como você enxerga a aflição? Tá? É isso que é interessante. Vem a Covid-19, agora estou preso, não posso sair de casa, como que vamos pregar o evangelho? Paulo está assim, está preso. Literalmente, Paulo está preso. Tá? Ele não pode sair, não está na cadeia. Mas ele faz da cadeia. E olha lá, que ele não tinha internet, não tinha meios, né? Então, o que ele vai usar? Ele vai usar o papel, canetão mesmo, tá? Vai escrever. E às vezes as pessoas dizem assim, não dá para pregar o evangelho com Covid. Dá,
né? Você está aí ouvindo este vídeo, né? Esta videoaula, é a prova. Ok? Então, aprenda a olhar para o problema, para a dificuldade, tá? Para aquilo que é desafiador, tá? E use isso ao teu favor. Em Atos 16, 36 ao 39, nós vemos uma coisa interessante, se você comparar com o ponto de Atos 22, 25, você vai enxergar uma coisa interessante. O que acontece? Em Atos 16, quando Paulo percebe que Deus tem, tá, um objetivo na sua aflição naquele momento, olha como que Paulo tem discernimento da situação. Em Atos 16, Paulo percebe que ser açoitado, ir parar na prisão, tem objetivo. E ele permite que ser açoitado, ele não reclama. Só no final, depois que ele percebe que terminou seu objetivo na cadeia, ele expõe e diz: sou romano. Tá? Agora, em Atos 22, 25, não. Quando alguém vai dar chicoteadas em Paulo, ele grita e diz assim: sou romano. Ah, interessante, né? Então, Paulo diz aqui não tem por que eu apanhar. Não há objetivo de sofrimento para a glória de Deus. Então, eu simplesmente grito e digo: sou romano, tá? Então, eu quero dizer, tenha discernimento quando apanhar e quando não apanhar. Quando sofrer e quando não sofrer, tá? Tenha essa postura inteligente. Amém? Então, meus amados, agora regozijo no Senhor. Retende firmemente a palavra da vida, assim no dia de Cristo eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Filipenses 2, 16 ao 18. Interessante que Paulo disse aqui, né, que a felicidade não está na quantidade de tempo que se vive, mas sim em viver a missão da nossa vida. Meu amado irmão, perceba que não é o quanto de tempo que você vive, tá? Mas se a diferença faz se você está vivendo a tua missão, porque não adianta viver muito tempo aqui na Terra e não viver a missão da vida, a razão da existência. Quando as pessoas não vivem sua razão de viver, sua missão, se tornam, se sentem pessoas inúteis. Então, Paulo disse que ele está vivendo a sua missão, tá? Assim, diz assim, né? No dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Então, ou seja, eu cumpri minha missão. Então, por isso eu me alegro, tá? Ele está preso, pode morrer qualquer momento, mas ele está feliz, porque viveu a sua missão. 3, a suficiência de Cristo, viverem com contentamento, ser fortalecido, comunhão e generosidade. Cristo é suficiente para satisfazer o ser humano em sua essência, pois ele nos revela aqui que é indispensável. Maravilha, né? Olha só, quando nós pecamos em Adão e Eva, quando nós estávamos lá em nossos pais, Adão e Eva, nós morremos, tá, para Deus, fomos separados. E quando Cristo morre na cruz, e nós cremos que ele levou sobre si nossos pecados, as nossas iniquidades, nós ligamos de volta, nos conectamos com Deus. Então, tudo que eu tinha de Deus, eu perdi em Adão. Agora, em Cristo, eu reconecto, tá? E eu tenho tudo que eu preciso de Deus, eu tenho em Cristo. A minha suficiência está nessa comunhão com Ele. Não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância.
Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidades. Olha só, como é que Paulo coloca? Paulo disse, eu aprendi. Aprendeu. Se você pode também aprender. Se Paulo aprendeu, você pode aprender. Está dizendo, não é algo que vem assim, não é um dom isso aí. Ser feliz, viver com contentamento, tá? É uma decisão, né? Eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Agora perceba que não está dizendo Paulo que só tem o mínimo necessário, tá? Não, Paulo ele disse, olha, eu sei ter, tá? Eu sei ter tanto escassez quanto abundância. Perceba que Paulo está dizendo, não é a escassez que me dá tristeza, nem a abundância que me dá felicidade. Eu sei ter os dois. Em toda a maneira, em todas as coisas estou instruído. Sei ter fartura, ou seja, a fartura não me tira do sério, não me leva à vanglória. A riqueza abundante, a fartura, não me torna, não me tira de mim, né, da minha consciência. Porque eu sei ter fartura, como também sei ter fome. Na fome, eu não murmuro, não, eu me adequo a esta situação, tá? Então, eu sei ter fartura, sei ter fome, ter abundância, ter necessidade. A minha felicidade, tá? Não depende de fatores externos. Aprenda, vamos aprender juntamente com Paulo, não são os fatores externos que determinam a nossa felicidade. Eu coloquei a linguagem da NVI para você entender melhor. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, olha só, sei, né? E sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente, feliz em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou necessidades, eu sei, tá? Então, aprenda a se adaptar, aprenda a perceber que o Cristo que você tem é suficiente para te fazer feliz. Fatores externos, se uma hora vem, outra hora vão, tá? É assim mesmo. Ser fortalecido, posso todas as coisas naquele que me fortalece. A palavra fortalecer é endinamu, né? Endinamu. No grego é revestir-se de força, receber força, ser fortalecido, crescer em força. Dá uma ideia de continuidade. É de onde vem o dínamo, né? O dínamo, eu creio que você sabe, né? Ou a maioria das pessoas sabe, né? Que quando o carro está andando, né? Vai rodando o dínamo que vai gerando energia, né? Ao mesmo tempo que estamos gastando energia com a bateria, está sendo gerada energia ao rodar o motor, ao estar em movimento. Então, é uma ideia de continuidade, está gerando continuamente energia. Então, Paulo disse, Cristo, tá, está em mim, né? Ele me fortalece, ele faz que as minhas forças, as minhas alegrias, a minha felicidade seja contínua. Ou seja, o fator determinante da minha alegria é Cristo. O fator determinante da nossa alegria é Cristo. Não são os fatores externos. Comunhão e generosidade. A igreja de Filipos era uma igreja que vivia comunhão baseada na generosidade. Ela recebeu uma promessa maravilhosa. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então, Paulo, ele, se você vai perceber, é a única igreja que recebe esta promessa maravilhosa, porque Paulo diz que essa igreja fazia de tudo possível para mandar para o apóstolo Paulo o sustento que ele precisava durante seu ministério, tá? Essa igreja era muito generosa, mão aberta, contribuía com o ministério de Paulo ao expandir o evangelho. E por isso eles recebem essa promessa. O meu Deus, segundo as suas riquezas, né? Quanto de riqueza tem Deus?
suprirá todas, por favor, não é o mínimo, todas as vossas necessidades. É abundância. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Amém? Bom, nós ensinamos sobre a realidade dos momentos difíceis, destacamos a percepção de Paulo ante as adversidades e mostramos que Cristo é suficiente para em nossas necessidades. Deus vos abençoe, meus irmãos, minhas irmãs. Muito obrigado por vocês estarem aí e vocês são convidados também, se quiserem, né? Assim, vocês se permitirem, tá? Nós ministramos aulas de teologia, bacharel e médio, é só entrar em contato e nós temos os cursos à distância. Deus vos abençoe. A paz do Senhor Jesus, né? Uma boa EBD para vocês.